Olá, eu sou o André e você está no canal Nômade Bin. E na nossa aula de número 23 do nosso curso gratuito de projeto hidrossanitário utilizando o software Revit, vou estar ensinando a vocês a como fazer a criação e também a locação do seu barrilhete no seu projeto hidrossanitário, beleza? Essa aula a gente vai fazer mais uma questão de modelagem para a gente iniciar na próxima aula o cálculo de perda de carga do nosso sistema, para ver se vai precisar pressurizar ou não esse sistema, tá joia? Então, sem mais delongas, vamos lá para o vídeo. Estou aqui dentro do Revit e nosso projeto está nessa atual situação. Na aula passada, a gente dimensionou o tamanho do nosso boiler, né, que foi um boiler de 500 litros, e também a gente dimensionou quantas placas solares a gente necessita para abastecer esse boiler de 500 litros, tá joia? No nosso 3D, se eu ocultar a arquitetura, eu vejo aqui onde está posicionado o meu barrilhete, né, com a caixa d'água. Vamos voltar lá para o nosso provimento cobertura. E agora, como a gente já fez essa pré-modelagem, tanto da alimentação da caixa d'água, quanto do abastecimento de água que vai sair por essa tubulação, a gente nessa aula vai precisar ramificar essa tubulação e trazer os nossos pontos de consumo aqui para cima, tá joia? Então primeiro eu vou realocar essa caixa d'água, porque ela está no meio, ela não está dando espaço também para o nosso boiler, que está muito apertado. Eu vou marcar, eu vou puxar com o mouse aqui, selecionando todos os pontos da minha caixa d'água e vou arrastá-la aqui para o nosso canto esquerdo, tá joia? De uma forma que ela fique no espaço, aqui ó, ela fique dessa forma, com bastante espaço, sem atrapalhar a dinâmica dessa caixa d'água. Então aqui na cobertura eu consigo ver que eu tenho esse tubo de água fria, ele vai vir abastecendo todos os meus pontos de água fria, tá? Isso aqui é uma pré-modelagem. E esse tubo de água fria, eu vou derivar ele depois para me abastecer o meu boiler, tá? Um boiler de 500 litros geralmente tem a entrada de 32. Eu posso girar ele porque a entrada dele está desse lado. Então eu vou apertar o espaço, e vou trazer essa entrada aqui para mim. Tá joia? Então eu posso alterar esse diâmetro aqui para 32. E eu já vejo aqui no meu 3D. Posso aparecer a minha caixa de recorte aqui. Venho aqui no revelar elementos ocultos. Ela estava oculta. Eu vim aqui exibir na vista elementos. E agora eu consigo trabalhar aqui com a caixa de recorte para ver o projeto, tá? O boiler ele fica sempre um pouquinho abaixo, mas nem tanto. Mas agora eu só quero trazer os pontos de consumo aqui para cima. Como que eu faço isso? Primeiro eu vejo o melhor local para mim estar subindo essa tubulação de água fria, que no caso vai ser da caixa d'água. Então eu posso vir aqui no meu térreo e eu vejo que eu tenho já os pontos saindo aqui, né? E um bom local para mim estar subindo seria onde possui shafts. Eu possuo um shaft aqui, eu possuo também outro aqui que a gente fez nas aulas passadas. Tá, eu tenho esses shafts aqui, eu sinto que eles estão um pouco afastados e como eu não vou passar tubulações de esgoto muito longas, como por exemplo um tubo de 100 de esgoto, eu posso passar pela parede sem problemas, entendeu? Mas vamos ver. Aqui no meu pavimento superior, eu vou ter, se eu passar um corte, eu vou ver que meu tubo de água fria, ele sobe até o meu forro. Esse tracejado aqui é o meu forro. Então olha que legal, eu posso criar um tubo derivando aqui e passar para o meu forro e levar ele até a minha caixa d'água, sem problemas algum. Então vamos fazer isso. Vamos vir aqui na minha cobertura, na verdade no meu pavimento superior. O tubo não está aparente aqui, por causa da minha faixa da vista, certo? Então eu posso elevar ela, vamos colocar até 3 metros. Eu já vejo as tubulações a 3 metros daqui, tá? E aqui eu vejo também as tubulações da minha própria caixa d'água, olha que legal. Então a partir daqui eu já consigo ir derivando esses tubos.
ele sobe até meu forro e depois ele deriva para a minha caixa d'água, tá? Então já vou deixar um ponto aqui, que eu acho que vai ser legal. Eu posso mudar a altura dele 3 e aplicar. Vejo que ele já cria um ponto para cima para me fazer a ligação. E desses dois banheiros eu também posso fazer a mesma coisa. Eu posso clicar nesse, criar tubo, ele já vai herdar essa elevação de 2,56 e eu posso derivar ele aqui dessa forma, trazendo para minha caixa d'água, beleza? Vou fazer o mesmo com esse do outro banheiro, criar tubo, derivo aqui 135 graus, faço essa ligação aqui, né, da derivação. Só de eu arrastar aqui ele já vai criar um T, vou trazer para mais perto. E agora eu já tenho esses dois banheiros de água fria alimentados, tá? Vou fazer o mesmo também para a água quente. Eu vou ter esse tubo, posso criar um tubo. Os diâmetros, a gente vai prestar atenção nesses diâmetros quando a gente estiver realizando o cálculo de pesos, porque o diâmetro mínimo eu gosto de seguir pela soma de pesos, que inclusive vai ser a nossa próxima aula. Então eu trago aqui, beleza? Vamos fazer essa ligação. Fazer essa ligação, se eu arrastar já cria um T, e eu trago essa tubulação aqui para perto. Então, esses dois banheiros já foram abastecidos, tanto na água fria e água quente. Lembrando que aqui o meu boiler, a saída dele é desse lado, a água fria vai entrar por aqui, vai sair por aqui, para os pontos de abastecimento. Então, eu levo esses pontos de água quente próximos ao meu boiler, tá? Então, eu deixo aqui, criar 3 metros e aplico. Pronto, já tem um ponto aqui, os dois pontos de água já estão aqui. Deixa eu pôr 3 metros também. Clico. Pronto. Agora a gente tem que ver como a gente vai abastecer os banheiros lá de baixo e a cozinha também, tá? Ok, analisando o projeto aqui, o que a gente pode fazer? Eu tenho o forro, né, aqui da sala de estar, da cozinha. Então eu tenho esse forro, vou subir com essa tubulação pelo forro e vou passá-la aqui no meio dessa parede, tá? Então eu posso trazer ela pela essa parede até a minha caixa d'água. Aí ele vai subir até a cobertura. Daqui ele deriva para a nossa caixa d'água. Vou reaproveitar a parede para estar passando essa tubulação. Caso você queira fazer um shaft, você pode fazer também, mas eu criei para um tubo de 32 ou no máximo 32, não seja necessário, tá joia? Então vamos fazer aqui do térreo, a gente vai unir essa tubulação de água fria com essas outras duas. A gente pode pegar dessa derivação, criar tubo. A gente pode passar um corte. E no nosso corte, a gente pode pegar essa tubulação, criar tubo e trazê-la aqui no nosso pavimento térreo, tá joia? Vou criar esse tubo, né? Ele vai vir até o nosso ponto da nossa parede. Posso criar em 45 graus e trago ele até esse ponto da parede, tá? Aqui eu posso derivar em 45 graus também a tubulação para abastecer a cozinha, certo? E também posso derivá-lo para abastecer o banheiro. Dessa forma. Então fica assim. Já a tubulação de água quente, eu também vou reaproveitar esse espaço. Eu vou primeiro arrastar meu corte aqui para mim identificar até onde eu vou levar a tubulação de água quente, aqui dentro do forro. E agora eu vou pegar essa tubulação, pegar a sua ponta, 45 graus, e vou trazê-la aqui até o ponto de abastecimento, tá? Então venho aqui, eu vou derivar em 45 graus para abastecer esse outro ponto, né? Que é o ponto da cozinha.
35. Isso, eu posso abastecer esse ponto aqui, dando o comando AL de alinhar. Dessa forma. Então, o meu tubo de água quente ele desce e abastece os 2 banheiros. E aqui eu vou subir com esses 2 tubos. Posso já fazer a subida, eu posso dar o comando criar similar, CS do teclado, clicar nessa ponta e agora eu digito uma elevação aí, pode ser de 6 metros, porque vai até o nível da caixa d'água, tá? 6 metros ele já cria aqui pra gente. Vou fazer o mesmo para essa tubulação, que eu vou pôr 6 metros. E pronto. Agora eu posso passar um corte e ver até qual altura a gente levou. Beleza? Ó, ela passou um pouco, né? Do nosso nível da nossa cobertura. Eu posso cortar e apagar, tá? Deixar dessa forma. Só que teve um problema. Se vocês repararem, tá passando no meio da parede. Então eu vou arrastar para o lado aqui, ó, para ele não passar nessa janela. Então lá no meu pavimento superior, eles estão subindo aqui e chegando na minha cobertura, esses 2 pontos aqui. Olha que legal. Daqui eu já posso derivar, né? Eu já posso derivar esses 2 tubos com o comando criar similar também, para a gente economizar cliques. E aqui no pavimento cobertura, eu já tenho meus 2 tubos para serem alimentados. Dessa forma a gente vai fazendo esse traçado do barrilhete. 1 metro aqui, já deixo o ponto aqui para fazer a ligação. Vou mostrar para vocês também como eu faço essa ligação. Eu gosto de colocar sempre registros e seccionar a residência em várias seções para caso precise fazer algum reparo, não cancele, não desliga toda o abastecimento da residência, tá, joia? Que eu vou deixar esse ponto também. E agora, por último, só sobrou esse ponto aqui do lavabo, que ele está subindo aqui, né? Vou passar um plano de referência aqui só para ver. No meu pavimento superior, que coincidiu também no meio da parede, então eu vou continuar elevando ele nessa parede. Só que eu vou levá-lo até a minha cobertura e vou derivá-lo aqui. Um tubo de 20 e aqui na cobertura eu posso trazê-lo em 35 graus até o abastecimento de água fria. E agora está o segredo, porque eu posso escolher esse canto direito aqui para me fazer a divisão do barrilhete e abastecer todos esses pontos que eu trouxe até aqui. Dessa forma, eu posso apagar aqui, ó, essa parte, eu posso tirar esse tubo. Vamos ver como que está no meu 3D. Certo, ele está descendo até o chão, mas eu não vou querer descer ele até o chão. Eu vou apagar essa seção e aqui eu vou criar um corte e vou mostrar para vocês. Dessa perspectiva, eu quero trazer ele na horizontal para aqui. Esse tubo ele vai ser responsável por fazer todas essas derivações. Certo? Ele está descendo aqui e agora eu vou derivar ele para ele abastecer cada ponto desse de água, tá? Eu vou alinhar todos os pontos na mesma linha dessa tubulação. Comandar AL, estou utilizando muito. O AL, vamos alinhando. Vou aliar esse aqui também. Vou criar ele aqui. Vou pôr na elevação 1. Aplico. E também alinho nessa faixa. Certo? E agora eu venho aqui
no meu corte, eu já tenho todos os tubos chegando. Eu vou ajustar a altura dos que estão fora de prumo. Eu posso trazê-los aqui, ó, até o meu forro, de forma que eu vou fazer essa ligação no meu tubo principal. Posso trazer um pouco esse tubo para cá, para dar mais espaço, e trago minhas tubulações de água fria, que vai abastecer os diferentes pontos, né, da minha residência. Da forma, é interessante a gente deixar as tubulações sempre no nível que elas não... Pronto, fiz dessa forma. Agora a gente vai fazer as ligações aqui nesse tubo principal de 40, tá? Eu tô achando 40 um diâmetro bem alto. Se a gente vir aqui no 3D, a gente pode ver que ele deriva de 40 aqui, saindo da minha caixa d'água. Tá, e aqui no corte eu posso ir fazendo as ligações e depois a união com o primeiro. Porque esse último ponto de consumo, ele não necessariamente precisa ser um ponto de 40. Eu posso usar ele 25 e depois fazer os cálculos. Então eu vou afastar esses outros pontos dessa forma, e agora eu posso ir conectando esses pontos nesse 25. Aqui é 20. Dessa forma. E agora eu só vou realizar a ligação aqui. Aqui pode ser 32, no caso, 32. Ele vai criar uma bucha de redução que não existe, que é de 32 para 20. Então, no caso desse tubo, que é o de 20, que está indo lá para o nosso lavabo, eu posso criar outro tubo aqui, só que um de 25, certo? E agora ligar aqui no meu T de 32 milímetros. Desse T já tem uma bucha que ele passa para o próximo e para o próximo, tá? Então eu venho aqui na minha ligação principal, alinho e uno aqui e faço essa união dos meus tubos. Pego esse tubo de 32 que está saindo do meu T, uno aqui, ele vai criar um tubo menor, né? Aqui na minha cobertura. Na verdade, eu posso usar uma curva de 40 e ele vai criar uma bucha automática aqui para esse tubo de 32. Mas isso a gente vai prestar atenção na hora do dimensionamento. Eu posso dar uma folga aqui também. Dessa forma. E deixar os meus pontos mais livres aqui, para caso necessite de alguma manutenção. E agora, assim fica essa primeira instalação, que a gente vai fazer os cálculos, vamos ver qual diâmetro utilizar em cada trecho. Mas primeiro, vamos só colocar um registro aqui de gaveta, que pode ser, no caso, para o barrilhete, a gente pode utilizar esses aqui, que são os de esfera. Aqui temos os de 25, a gente pode posicionar nas tubulações de 25. E a gente também tem o de 20 para posicionar. Se você ver aqui no registro, aqui indica o sentido, né, do fluxo. E a gente pode girá-los aqui para ficar com a face virada para nosso corte. Agora a gente alinha. Esse registro, vocês podem ver que ele não precisa do adaptador, porque ele já possui, e fica dessa forma. Agora no 3D, a gente já tem os pontos aqui de controle do nosso projeto. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para a água quente, só que a gente vai unir todos esses pontos de água quente em um ponto só. Agora é só a gente realizar para a água quente. Então tem esse ponto chegando, tem este aqui também. A gente vai ter esse ponto que a gente não fez a ligação, que é no caso o ponto da nossa switch master. Eu posso excluir esses cortes, não é necessário agora. E no caso desse ponto da switch master, eu vou
derivá-lo e conectá-lo lá em cima, tá joia? Então eu vou criar um corte, eu vou ver a altura até que eu vou levá-lo e vou criar a derivação do tubo aqui. Agora, no meu pavimento de cobertura, eu posso fazer essa ligação. Eu tenho que garantir que tem a mesma altura. E para garantir essa altura, eu posso clicar no tubo, eu posso ver o nível de referência, que no caso pode ser a cobertura. Então eu tenho aqui na cobertura um nível de 0,38. Eu copio e colo aqui. Eles ficam na mesma altura, eu posso fazer essa ligação com forma de T. Tá joia? Então esse ponto sobe até aqui. E esse último ponto que a gente tem aqui, ele é o desses outros dois banheiros aqui, para a gente estar realizando essa ligação, tá joia? Então vamos voltar aqui para o nosso pavimento cobertura. Eu vou ter esse ponto e esse, eu posso traçar um corte, um plano de referência aqui, posso alinhar esses dois pontos, a L, em alinho aqui, e agora passo um corte e vou fazer a ligação desses dois pontos. É interessante também eu ajustar as alturas, né? As alturas aqui. Eu realizo a ligação desses dois pontos aqui. Dessa forma. Esse é o ponto de abastecimento de água quente dos meus pontos. Certo? Então, dessa forma fica a nossa tubulação de água quente abastecendo os nossos pontos, tá? Depois eu vou colocar registro, vou fazer a instalação completa. Pós-boiler, né? Porque essa tubulação ela vai ser abastecida pelo boiler. Mas antes a gente vai precisar realizar os cálculos hidráulicos dessa instalação, que agora já está basicamente tudo feito, né? Ó, faltou só um ponto aqui. Então ficou dessa forma os nossos pontos de abastecimento de água fria. E aqui também a gente está recebendo água quente perto do boiler. Vamos realizar toda a modelagem nas próximas aulas, a altura do boiler e tudo que é necessário para a gente estar finalizando esse projeto hidrossanitário, tá joia? Esse aqui é a concepção de todos os trechos e eu vejo você na próxima aula, que a gente vai realizar o cálculo de peso hidráulico dessa residência, beleza? Não perca! É um pré-requisito para a gente realizar o cálculo de perca de carga. Vou ensinar vocês passo a passo e vamos lá, te vejo na próxima aula.